Então, professor Basalti, hoje nós vamos falar sobre Caim, esse personagem bíblico, né, que é muito intrigante e vai trazer talvez algumas coisas para nós, né, que nós temos que estar pensando, né, como que está nosso relacionamento com Deus, como que é a nossa vida de culto para com Deus, enfim, né, eu creio que esse personagem vai nos fazer pensar muito sobre o nosso relacionamento com Deus, a nossa história e a nossa história também com nossos irmãos, que é muito importante, né, Amém, professor? amém, pastor. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, eu acho importante deixar claro, nós estamos abordando aqui os vilões. Hoje o nosso vilão é Caim. O Já vilão, vimos alguns anteriores, Ramã, Jezabel, Judas. Judas. Mas eu acho que é muito importante nós não nos perdermos de vista de que Deus é amor, Ah, né? sim, E com eu gostaria certeza. até de começar citando o versículo bíblico que veio ao coração agora, Sim, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas mas tem. tenha vida eterna. Então é esse sangue derramado na cruz que expressa todo o amor de Deus por nós. Nós temos aqui os vilões, mas Sim. sempre lembrando que Deus é amor e Deus está no controle de tudo. E o objetivo dele é salvar a todos, né? Salvar a Se todos. uma pessoa se perder, professor Basotti, infelizmente nós vamos dizer que se perdeu por si mesmo, né? Porque Isto. Deus sempre dá novas oportunidades para as pessoas. E nós veremos hoje aqui que para Caim não faltou Com oportunidades. certeza, com certeza. Eu sempre começo aqui falando sobre o contexto, né? Então, onde está a Uhum. passagem que nós veremos hoje? Hoje nós vamos trabalhar com o livro de Gênesis, capítulo 4, dos versículos 1 a 16. Vamos trabalhar Certo. essa parte que vai Uhum. falar aqui de Caim e de seu crime principal, que é o Certo. assassinato de seu irmão, né? Mas, em termos de contexto, bom, cronologicamente, quando nós pegamos o livro de Gênesis, do capítulo 1 até a metade do capítulo 11, onde nós temos a Torre de Babel, os tempos assim não são muito claros. Sim. O primeiro personagem bíblico que nos fica claro é a figura de Abraão, que tem aí por volta de 2000 anos antes de Cristo. Sim. Então, em relação ao tempo, que nós temos certeza é que esses acontecimentos de hoje aconteceram muito antes de Abraão. Então, eles têm aí de 4000 anos para frente. Certo. Não vamos aqui discutir quanto tempo, mas é um acontecimento muito antigo. Eu diria até que, cronologicamente, o primeiro vilão, se fosse tratar aqui dos vilões, se fosse colocar em ordem cronológica, é lógico que o primeiro vilão é Lúcifer, né? Não sabemos, Sim. é um tempo anterior ainda a Caim. Mas dentro da nossa espécie, o Homo sapiens, né? Sim, sim. O primeiro vilão que nós temos, o primeiro que aparece na Bíblia é Caim. Certo. E se cronologicamente não está muito claro, também geograficamente nós temos também uma certa proximidade, mas não sabemos exatamente onde isso aconteceu. Nós temos no relato do Jardim do Éden, né? Na verdade nós temos a região do Éden e o Sim. Jardim do Éden. A região do Éden ficava ali onde tem o rio Tigres e Eufrates. Certo. Então nós sabemos hoje que fica ali onde equivale hoje ao Iraque. Sim. E talvez ali próximo também o Irã. Então, naquela região é que fica aquilo que equivale à região do Éden, onde havia o Jardim do Éden. Então, nós começamos o nosso estudo hoje no capítulo 4, né, quando Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden. Certo. Eu vou ler até o último versículo do capítulo 3 para a gente já ligar com o 4. Certo. O 3:24, onde está tratando da expulsão do casal do Jardim do Éden, diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós sabemos que o casal foi expulso do Jardim do Éden. Mas eu acho importante aqui, o 4 já nos traz uma esperança, porque embora eles tivessem sido expulsos fisicamente, eles não foram totalmente expulsos da presença de Deus. Muito pelo contrário, Sim, Deus sim. vai manifestar ainda aqui no Com capítulo 4 certeza. todo o cuidado, não só com o casal, mas também para com Sim. os seus filhos, né? E aí nós entramos então no capítulo 4, que tem aqui na minha Bíblia o subtítulo: O Nascimento de Caim e Abel. Diz assim o versículo 1: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Aí tem a palavra conhecer, pastor, né? Aham. Teve um relacionamento sexual, né? Essa expressão conhecer é ter intimidade. Então, eles tiveram intimidade como um casal, e aí então veio gerar esse primeiro filho, né? Que são filhos, vamos dizer assim, os primeiros que nasceram no mundo, né?
porque Adão e Eva foram gerados ali no jardim por Deus, Isso, né? isso. No jardim que estava no Éden, No Éden, né? isso. Bom, aqui também o que eu achei interessante, quando a gente pega o capítulo 1 de Gênesis, a palavra usada lá é Deus. Certo. Ali fala da criação do mundo. No 2, que já vai começar a falar do jardim do Éden, do casal, ali a expressão é Senhor Deus. No 3, onde tem a queda do homem, ainda é Senhor Deus. No original, talvez seria o Elohim, Yahvé, né? Yahvé Certo. Elohim, Senhor Deus. Mas a primeira vez que na Bíblia a palavra Senhor aparece é exatamente aqui. A primeira pessoa que usou na Bíblia a palavra Senhor é Eva, aqui em Gênesis 4:1. Dá para mim, pastor, a impressão assim, que embora eles tivessem caído, tivessem sido expulsos do Jardim do Éden, ainda há um certo grau de comunhão com Deus. Quando ela usa a palavra Senhor aqui, me dá a ideia que ela tem um relacionamento com o Certo. Pai. Sim, com certeza. Santo Agostinho, né, nos fala o seguinte, professor Basotti, que o ser humano ele tem uma centelha divina. Ou seja, por mais que nós venhamos a cair, sempre dentro de nós há um chamar de Deus para arrependimento, para o retorno à casa do Pai, um cair em si, como o filho pródigo, né? Então, há um trabalhar, né? Dentro do metodismo, nós chamamos de graça preveniente. Ou seja, é a graça, embora as pessoas estão ainda em pecado, mas há um trabalhar da graça de Deus para que o Espírito Santo possa convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? Repetindo aquilo, assim, alcancei do Senhor um varão. Assim, dá a impressão que ela tem um sentimento de gratidão. Quer dizer, a mãe também, né? O primeiro filho, né? Quer dizer, ela Sim, devia ter sim. ficado muito contente com o nascimento dessa criança. E aí, uma das coisas, né, que nós temos que ver aqui é o seguinte, né? Você falou, né, no início, professor, cronologicamente, né? Então, isso me fez lembrar que na Bíblia nós trabalhamos com 2 tempos, né? Nós temos o tempo cronológico, O Cronos, que é o tempo do tempo. homem, do ser humano, né? Que é o tempo do cronômetro. E o cronômetro, e se fala do Kairos, que é o tempo de Tempo Deus. de Deus. Né? E aqui, então, nós vemos muito isso, o tempo de Deus. Né? Então, aqui nós vemos que, dentro de um princípio, Deus havia estabelecido para que Adão desse nome a todas as criaturas. E aqui nós vemos, se podemos dizer assim, já uma quebra de princípio, né? Porque a mulher que vai dar o nome ao filho, né? Vai chamá-lo de Caim. E quem sabe talvez essa ideia venha porque no capítulo 3, Deus falou para ela, né, que chegaria um momento que do ventre da mulher sairia um que iria ferir a cabeça da serpente, enfim, e quem sabe ela Já acreditou que está se cumprindo naquele momento. Que já estava cumprindo aqui, né? Mas nós vemos que isso é uma profecia ou uma palavra que vai se referir a Cristo há muitos e milhares de anos depois. Né? Mas ela já estava talvez convencida disso, né? Por isso que ela fala assim: eu recebi o varão, essa pessoa, né? Esse filho de Deus, né? Na minha vida, né? É interessante que lá em Gênesis 3,16, Deus diz para ela, né, quando há a queda do homem, com dor conceberás. Né? Então, o que eu acho interessante é que, embora, quer dizer, ela deve ter passado um parto aqui com muita dor, a dor se cumpre, mas a alegria de ter o filho isso. Sim, foi isso, sem. Isso se mantém. Com certeza. Aí no 2, a família já cresce mais um pouquinho, né? Porque diz assim no 2: E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. Então, é isso que me impressiona aqui, né? Que para Caim, né? Ela fala: eu recebi de Deus, um menino, um varão e tal, tal. E depois, logo em seguida, nasceu Abel. Ponto. Quer dizer, não tem assim tanta euforia, né? Em relação a ele, né? Então, pressupõe que talvez na mente dela tivesse essa ideia de que talvez até Caim fosse o salvador, enfim, né? Bom, aqui também fala da profissão deles, né? Então, repetindo, né? Sim. O Abel vai ser pastor de ovelhas e o Caim vai ser lavrador da terra. Então, eles tinham trabalhos distintos. Distintos, né? E uma das coisas, né, que até existe alguns estudos, né? Não sei se o senhor viu esses estudos que falam assim que talvez aí estaria a briga, né? Porque um é fazendeiro, o outro é pastor de ovelhas, e aí tem questão de território, de terras, enfim, né?
Mas não, aqui está deixando bem claro, realmente eram as ocupações e as duas ocupações necessárias, porque agora, a partir do momento que eles não estão mais no Éden, eles vão comer com o trabalho, do suor do rosto deles, né? Pastor, me fica a impressão aqui, embora eles tivessem profissões diferentes, em nenhum momento o texto dá a entender que havia entre eles uma rivalidade, um desentendimento a nível oficial. É claro que lá o que vai agravar mais ainda o crime Sim, cometido por Caim, mas a princípio, assim, a ideia que dá é que, pelo menos na aparência, era uma família que estava tudo bem. Eles não tinham conflito os dois. O problema começou ali com. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. se a gente aquilo que eu falei, né, que a gente trabalha muitas vezes assim nos estudos bíblicos, algumas teorias, porque não há uma clareza sobre Isso. as questões, né? Mas se Eva tinha essa mentalidade sobre o nascimento de Caim e de Abel seria uma consequência assim, né? Pode ser que haja, quem sabe, uma rivalidade. Mas quem deveria estar descontente é Abel e não Caim, porque dentro pelo que a mãe dele fala, se tinha Sim, alguém que tinha que estar insatisfeito aqui era Abel e não Caim. com certeza. Só que é o seguinte, quando ah, na aproximação diante de Deus há uma diferenciação de coração, aí que nós vamos perceber que o coração de um já vinha sendo alimentado com certos sentimentos negativos, né? Vamos ver isso daqui a pouquinho, pastor, porque no 3 diz assim, ó. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E também Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel para a sua oferta, mas para Caim e a sua oferta não atentou. Certo. Então, Aqui começou o problema, pastor. mas antes disso, né, no versículo 3 aí, chamar atenção para isso, né, professor? Que a gente está falando de Cronos e está falando de Kairos, né? O Kairos é o tempo de Deus. Na minha tradução aí, o senhor leu dias e dias, né? Ao cabo de dias. Ao cabo de dias, a minha tradução, que é a revista atualizada, ela fala o seguinte: no fim de uns tempos. Então, o que a gente quer frisar aqui, né, para o irmão que está nos assistindo, que não fala quanto tempo do nascimento até esses dias das ofertas, mas pressupõe que passou muito tempo. Quem sabe agora eles já estão adultos, e vão oferecer as suas ofertas ao Senhor, mas aqui já passou tempos. Não podemos dizer que foi 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, eu sei que foi muito tempo, nós não podemos precisar na questão do Cronos, mas dentro do Kairos, né, passou um tempo de Deus sobre essa situação de nascimento, de crescimento, enfim. Né? A própria execução do ritual me dá uma ideia que já tinha uma maturidade, que era uma coisa para criança fazer, um Sim. altar, uma oferta. Então eles já eram adultos, no mínimo, quer dizer, eles já eram Então, homens adultos. e aí vamos usar, né, essa questão da interpretação, né? Como, no caso, Deus havia dado para o primeiro casal o princípio de crescer e multiplicar, pressupõe que aqui já tinham crescido e multiplicado. Quem sabe já não era só mais Caim e Abel, havia outras pessoas, não havia só, digamos, 4 pessoas ali na face da terra, enfim, né? Mas deveria ter muito mais pessoas e deve ter se formado Uma também comunidade. uma ideia de culto, né? de busca de Deus. Né? Eu quero chamar a atenção aqui, pastor, porque parece um detalhe, né? Porque aqui fala assim, ó, Caim trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. Mas quando fala em Abel, fala assim, e Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas. Dá a entender, na minha leitura aqui, que a impressão que dá assim, que Caim foi lá, não foi que ele pegou só os restos, mas ele foi lá, pegou, Sim. assim, sem muito cuidado e tal. Mas a ideia que dá aqui é que Caim, o Abel, falou, olha, eu vou pegar uma ovelha aqui que não tem nenhuma mancha, né? Uma ovelha especial, aquela Sim. que é a mais, que não tem nenhum defeito, quer dizer, Abel leva o melhor que ele tinha. Certo. Enquanto que Caim aparentemente não faz isso, pastor. Essa é uma Aham. diferença que eu vejo aqui. Com certeza. E aí, professor, voltando a essa ideia do Cronos e do Kairos, aqui nós vemos já Jesus no Antigo Testamento. Né? Ou seja, é oferecido para Deus uma ovelha sem mancha,
sem nenhuma machucadura, e a primícia do rebanho, enfim. Né? Então, nós vemos que aqui Abel está mais sintonizado com os princípios de Deus do que o próprio Caim. Porque em algumas figuras que eu vi, né, algumas gravuras, apresenta assim que Caim está oferecendo lá vamos supor, um maço de couve, murchinho, um pé de cebolinha, né, já caidinho, amarelado, né, como se ele tivesse oferecendo o pior. Não, ele ofereceu o seu melhor. Caim ofereceu o seu melhor. Eu entendo assim. Só que o melhor que Caim ofereceu não era o melhor de Deus. Não era o princípio do padrão de Deus. Mas o que nós lemos depois aqui, né, que Deus vai escolher a oferta de Abel, é que Deus vai falar sobre a vida pessoal de Caim, que há problemas na vida dele. Então, Sim. existe um outro aspecto também que eu considero muito importante, é que vamos imaginar que nós estivéssemos assistindo ao ritual. Sim. E que não conhecêssemos a história que está aqui. Eu entendo que uma pessoa comum como nós, sem os olhos de Deus que vê o coração Sim. em detalhes, para nós falar, olha, para mim foi igual. Eu não vi diferença nenhuma Sim. aqui. Se me perguntar por que Deus escolheu um outro, eu não sei. Mas, quer dizer, Deus conhece o coração. Então, havia em Abel uma vida pregressa. Né? Eu vejo em Abel aquilo que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, onde está escrito: procura apresentar-te a Deus como servo fiel, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, quando Abel vai prestar o seu culto a Deus, ele vai já com uma vida pura, uma vida de santidade, um ato de fé, procura o melhor para oferecer para Deus. Então, embora no ritual Caim aparentasse ser um homem religioso, né, um ritual de fé aparentemente dentro assim daquilo que se esperaria de uma boa prática religiosa. Nós temos aqui, por exemplo, né, eu acho interessante, bacana, que a própria Bíblia explica muitas vezes porções em que não nos fica muito claro no texto original. Então, a gente lê Gênesis capítulo 3, não está muito claro, mas aqui em 1 João capítulo 3, no versículo 12, aí nós não temos qualquer dúvida, porque em 1 João capítulo 3, versículo 12, diz assim: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. Então não há dúvida. Sim. Então se Caim fez um ato de religiosidade perfeito, digamos assim, para quem viu, né, havia no coração dele já aquilo que João vai dizer, né, esse cara é do maligno. Então havia dentro dele ódio, rancor, maus pensamentos de destruição, que é o que ele vai se concretizar aqui, ao darmos continuidade nesse texto. Então, não há dúvida que uma das razões em que Deus não se atentou para a oferta de Caim é que ele não tinha uma vida compatível, né, pastor, com aquele ato de religiosidade que ele estava praticando e trazendo para os nossos dias, embora esse texto tenha no mínimo 4.000 anos, mas com certeza muito mais, ele continua atual hoje. A pergunta é, né, quantas pessoas hoje, que muitas vezes nós vemos dentro de uma igreja, né, participando, né, e às vezes a gente pode até pensar, mas puxa, olha, né, como essa pessoa canta bonito, como essa pessoa ora bonito, mas Deus sabe o que está naquele coração. Eu até me lembro também, pastor, lá na cura do coxo, em Atos 3, né, que a cura do coxo ela não acontece quando eles estavam saindo do templo, é quando estavam entrando no templo. Então, Pedro e João, que estão envolvidos naquele milagre, eles já estavam cheios do Espírito Santo antes de entrar na igreja. Né? Muitas vezes nós vamos na igreja para nos encher do Espírito Santo, o que não é ruim, mas o melhor é você ir porque você já está cheio. Né? Com certeza. E é isso que não está acontecendo aqui com Caim, está acontecendo com Abel. Então, Deus leva em conta a vida, os sentimentos. Né? E aí, pastor, eu tenho visto muitas críticas à religião e aos religiosos, e muitas vezes as críticas são muito duras, e há até um certo fundo de verdade, mas eu tenho que perguntar para essas pessoas, quando elas criticam a prática religiosa, coisas escandalosas que acontecem, a pergunta que tem que ser feita é, mas de que religião você está falando? Da religião de Abel ou de Caim? Porque nós temos aqui uma prática religiosa, aparentemente até semelhante.
né? Eu diria que a nossa grande divisão hoje não é cristãos e não cristãos, ou entre os cristãos Uhum. católicos e protestantes, ou entre os protestantes calvinistas e arminianos, ou pentecostais e não pentecostais. A grande divisão ela está até no plano pessoal também. A minha Sim. pergunta é, pastor, qual que é a sua religião? O senhor pratica a religião de Abel ou de Caim? E o senhor pode mandar de volta a pergunta Uhum. para mim. Não, é porque é o seguinte, né, professor, nós temos que entender e deixar bem claro, né, que a questão das ofertas aqui, também ele foi com o tempo, né, se cunhou uma ideia de que nós poderíamos ofertar coisas para Deus e dessa maneira apaziguarmos, vamos dizer assim, o coração de Deus. Aqui é bem claro, professor, que são princípios, né? É princípio que Deus está estabelecendo, né? Porque o objetivo de Deus é salvação, né? Ele não está aqui fazendo um dogma de que, olha, então vamos ofertar animal, vamos e não vamos ofertar hortaliças e coisas, né? Primeira coisa, a fé é um dom de Deus. Então eu creio que Deus oferece esse dom tanto para Caim quanto para Abel. Mas um rejeita esse dom. Infelizmente, nós podemos rejeitar os dons de Deus e deixar de lado, né? Então, quando Caim faz a sua oferta, trazendo, como eu falei, eu entendo que pode ser o melhor da terra, né? Mas ainda está dentro do princípio lá do Jardim do Éden, quando os pais, Adão e Eva, pecaram, né? E para tentar cobrir a sua nudez, usa uma folha de figueira. Ou seja, está usando o fruto da terra para tentar, até ludibriar Deus, né, para tentar dizer, né, porque quando o Senhor pergunta: "Onde vocês estão?", aí eles falam assim: "Não, é que nós estamos nus e tivemos vergonha", né. Então o estar nu ali, eles não viram como problema, mas aí eles perceberam quando a presença de Deus se manifestou, né. E aqui nós vemos então que Caim, na verdade, quando Deus vai se manifestando, né, nesse período de tempo aqui, Deus vai falando. E o coração de Caim parece que não vai se adequando, Eu vou ler né. até o 5 aqui, dando continuidade, pastor. Ele diz assim, ó, após a rejeição da oferta de Caim, eirou-se Caim fortemente e descaiu seu semblante. Então, porque assim, a pessoa que está no pecado, o pecado enfeia a pessoa. Davi fala, né, quando eu calei meus pecados, secaram os meus ossos, né. O semblante caído, ele vem realmente do coração pecaminoso, né. Não é só de atitude pecaminosa, mas de um coração pecaminoso, porque quando nós lemos lá que Jesus fala assim, que o Espírito vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, né. Então, o pecado é a raiz, e do pecado é que vem pecados. Então, o primeiro pecado é a incredulidade. Ou seja, então Caim aqui ele gera o pecado dentro do seu coração pela incredulidade, ou seja, de não crer como Deus quer que seja feito. O que eu acho interessante aqui é que a prática religiosa, quando ela é feita como Abel faz, a religião de Abel, Sim, vamos dizer assim, né? Ela faz com que o amor de Deus opere no coração do indivíduo, ele melhore, ele sim. fica com uma vida de maior santidade, ele sente mais comunhão com Deus. Mas aqui é interessante que logo após a prática daquele ritual, né, o texto é muito claro, eirou-se Caim fortemente, quer dizer, ele ficou pior do que ele já estava, porque antes ele não estava irado, agora ele está irado. Então, quer dizer, a É, prática de uma religião que não agrada a Deus, ela deixa o homem no é, estado é, é, pior ainda. ou talvez, professor, se manifestou o verdadeiro, Também. Caim, né? Porque assim, Porque juntos que ele era do maligno, quer dizer, porque ele era. Quando nós lemos lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus fala assim: "Olha, eu conheço as suas obras", aquela palavra conheço ali, no grego, ela é da mesma raiz que nós poderíamos traduzir, né, ou interpretar da seguinte maneira, quando Jesus fala: "Ó, eu não estou só vendo o que você está fazendo, mas eu sei com qual intenção você está fazendo". Então aqui Deus não está só vendo as duas ofertas, mas com quais intenções, né? Talvez a intenção de Abel, né? Por exemplo, Abel, o nome dele significa sopro, vento, até um vazio, vamos dizer assim, né? Na interpretação do nome, né? Então, quando nós temos essa ideia que nós somos Abel, nós somos um sopro, nossa vida é como um vapor que sobe e logo desvanece. Nós somos um vazio, nós precisamos
nos encher de Deus. Tá? Caim, né, ele já, né, o nome dele já é mais forte, né? Ferreiro, ferro, Lança, a lança ou aquisição. aquisição do Senhor, né? Então, já pressupõe aqui uma independência, né? Então, aqui, Abel, ele procurou saber com qual forma eu posso me apresentar de Deus para ser aceito por Deus. Então, antes da oferta. Porque lá no livro de Efésios, nós vemos que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quer dizer, nós não fazemos boas obras para obter o favor do Senhor, mas por nós já temos sido tocados por Deus. Não para ser salvos, mas porque somos salvos. Isso, então nós pressupõe aqui que já havia um princípio de salvação no coração de Abel. E Caim falou, bom, então eu vou oferecer também, vou tentar agradar a Deus, mas interiormente não era essa a intenção. Aqui no versículo 6, ele está com raiva. O que chama a atenção é a gente tomar um certo cuidado com os vilões da Bíblia, porque Deus é tão bondoso que a gente quase acaba esquecendo do vilão, porque o que Deus fala para ele aqui no versículo 6 é algo muito belo, né? Quer dizer, a paciência de Deus com aquela criatura. Né? Deus diz assim o 6, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Eu achei cara feia. Se descaiu o semblante, é cara feia. Sim, né? Não, franziu a testa e tal. Então, aqui, professor, olha Deus dando uma oportunidade. Caim, abre o teu coração. Vamos fazer uma terapia aqui, meu filho. Vem pro divã de Deus. Por que você está assim? É mago? Está magoadinho com o teu irmão? O que está acontecendo? Essa era a grande oportunidade dele ser curado e restaurado. Exatamente. Você vê, Deus deu essa oportunidade. Deus deu essa oportunidade. E Deus é muito paciente com ele. Mesmo com essa oferta. Mesmo com essa oferta aqui, meia boca que ele fez lá. Então Deus é muito paciente, né? Eu até aqui me lembrei, pastor, eu fui durante muitos anos professor universitário. E às vezes você tinha um aluno lá que tirava 2 na prova. E o cara fez uma prova horrorosa, realmente. Sim. Aí ele chegava e ficava assim, como diz aqui, irado, né? Professor, por que o senhor me deu 2? Eu não dei 2 para você. Você tirou 2. Aí falava, igual Deus está falando aqui. Eu falo assim, estuda, porque na próxima você vai ter uma nota. Porque eu não estou baixando, eu não estou alegre em dar nota baixa. Sim. Então o que Deus vai dizer aqui para ele, né? Olha o que ele diz aqui no 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Então, Deus não está dizendo, olha, não é que eu não gosto de você. Faz as coisas direito. É porque o teu proceder, né? Isso. Então, no caso, assim, né? Por exemplo, ele reprovou aqui na prova, né? Tirou... Foi reprovado. Né? Então Deus está falando assim, além de Deus falar para ele assim, olha, estude mais da próxima vez, tal. Isso. Fala assim, olha, eu estou aqui para te ajudar. Isso. Né? Eu vou te ajudar a apresentar um trabalho melhor na outra vez. Eu vou te ensinar realmente como devem ser as ofertas, mas você precisa se abrir para mim. Tinha alguns alunos, pastor, eu tinha que ser um pouco mais duro e falar assim, cara, estuda, senão você vai ser reprovado. É o que Deus está falando aqui, quer dizer, Deus dá um ultimato para ele. Sim, que ele vai dizer assim no final do 7, ó, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então Deus aqui fala, olha, meu amigo, você está para fazer uma besteira, Deus já sabe no coração o que ele está querendo fazer. Deus já sabe que ele quer matar o irmão dele. Sim. Então Deus aqui tá dando... Então, tanto é que Paulo, em Romanos, fala assim, ó, você se torna escravo do pecado. E é isso que o Senhor fala para ele. Eu falo assim, Caim, nesse caminho que você está seguindo, tanto é que Judas fala o caminho de Caim, né? Isso. Este caminho é o caminho da escravidão. Isso. Você vai se tornar escravo do pecado, né? Sem falar, né, no texto lá que foi lido, né, de 1 João, ele fala que Caim, que era do maligno. Isso, 12. Então, o grande problema, assim, professor, porque tem pessoas assim, peca, pede perdão, né? Mas o pecar abre portas para Satanás. Isso. Para o adversário. E aí, então, ele fala assim, olha, há uma possibilidade de você ter esse controle. Isso. Eu quero te ajudar a ter esse controle. Então, aqui ele recebe alguns textos falam assim que ele levou uma forte exortação, mas me dá a ideia aqui que Deus está assim. É graça. É graça, assim, com muita paciência. Amor. Passando a mão na cabeça dele. Né? Então, porque Deus sabe
Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é morte. Fala assim, ô Caim, você pensou que esse caminho era bom, mas não é. O fim vai ser morte. Isso. Ele está alertando. Perceba o sinal da graça de Deus trabalhando, né? Aí a coisa vai realmente ficar muito triste a partir do 8, né? Diz assim no 8: E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Não há muitos detalhes aqui, pastor, mas dá a impressão que foi uma coisa traiçoeira. É o interessante aqui que fala assim e falou Caim, né? Disse Caim a Abel. Disse o quê? Nós não sabemos o que ele disse. Mas ele não ameaçou, porque se ele ameaçasse, eu vou te matar, cara, o Abel já ia ficar. A impressão que dá aqui que esse falou aqui. Então, não, o que eu quero colocar. Parece que ele agiu traiçoeiramente não, mesmo. mas o que eu quero colocar aqui, professor, é o seguinte: muitas vezes nós já começamos matando o irmão com a falta de diálogo. Nós matamos o irmão quando nós realmente não nos comunicamos adequadamente. Como eu não vejo o outro, né, como diferente de mim, mas que também é a mesma formação, ou seja, a mesma origem que veio de Deus. Né? Então, quando a gente vê assim que tem uma falta de diálogo, né, simplesmente começa a perceber que já está gerando, né, vamos dizer assim, o pecado foi gerado, foi sendo gerado. Não aconteceu assim, fui lá, matei. Ele foi matando o irmão dele aos poucos. Então, o 8 termina com essa triste palavra: matou. Né? Aí, no 9, continuando, a gente volta a ver novamente que a paciência de Deus. Né? Sim. Se fosse eu, pastor, tinha que um raio na cabeça dele já em seguida, pastor. Sim. Mas Deus é Deus, né? Deus é Deus. E Deus vai dizer assim no 9, né? Diz assim o 9: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? O que eu acho bacana aqui é que Deus puxa a conversa. Deus sabe. Antes dele, quando ele estava pensando em matar, Deus já estava. Já alertou antes, e agora, ou seja, Deus está dando oportunidade para que haja arrependimento. Isso. No mesmo princípio ali, quando os pais pecaram, o Senhor pergunta: onde vocês estão? Onde estás? Eles estavam escondidos, com medo de Deus, se esconderam atrás de arbustos e tal. Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer que nós saibamos, né? Que nesse momento, quem sabe, Caim pudesse ter dito: olha, eu fiz uma besteira. Isso, ele teve a chance de se arrepender. Olha, eu fiz uma besteira e tal. Alguém, né, até falou assim que talvez assim, nessa pergunta de Deus, Caim poderia ter respondido assim: bom, Abel eu sei onde está. Meu irmão, eu não tenho irmão. Por que ele não teve irmão? Ele não considerava irmão, Não por isso que ele matou. Ou seja, Abel eu sei onde está morto lá atrás. Agora, irmão, não sei. Mas Deus sabe qual é a posição de Abel, porque ele diz: onde está Abel, teu irmão. Teu irmão. Sim. Deus chama a atenção. Chama a atenção dele. Né? E olha que a resposta dele. Bom, isso aqui é uma resposta mal educada. Não sei qual foi o tom de voz dele, mas em qualquer língua, isso aqui, em qualquer leitura, vai se soar mal educado, por mais suave que tenha sido dito. Ele diz assim: Sim. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Quer dizer, aqui, pastor, eu vejo assim uma indiferença total. Ele acabou de matar o irmão dele. Sim. Será que ele não pensa, como é que vai dizer? Como é que vai estar minha mãe agora que eu matei o filho dela? Como é que vai estar meu pai? Como é que vai estar meus outros irmãos? Sim. Então, quer dizer, isso aqui, pastor, que aparece o vilão. Sim, ele até parecia bonzinho, fez lá o altarzinho dele e tal, tá com a carinha amoada, mas aqui realmente é que ele revela a natureza maligna dele. Né? Com certeza. Mal educado. Nesse texto aqui, né, professor, quando ele fala dessa forma, né, sou eu o guardador do meu irmão, eu creio aqui que ele perceba assim como... quase não estou nem aí. Não, e ele está jogando... quem que é Deus aqui? Quem tem que cuidar é você. Você que é Deus. Então, esse é arrogância, é prepotência. Então, porque esse é o papel do religioso. Né? Quando dá alguma coisa errada, ele joga para Deus. Né? Hoje nós vemos as pessoas falando assim: se Deus é Deus, por que tem Covid? Pessoas estão morrendo de Covid.
Porque se Deus é Deus, Deus é amor, né? Por que que as pessoas estão se matando, né? Ou seja, aqui É o Caim falando, é o é Caim o falando, é o Caim, Caim mas falando. assim, espera um pouco, Deus nos colocou aqui para nos hermanarmos, para vivermos na dimensão do amor. E o amor, ele é compartilhado, ele não é assim, eu me amo, né? Eu me amo a partir do momento que eu amo o outro. E é a questão da alteridade, a questão realmente de olhar e perceber que nós, como diz alguns textos, né? Nós somos quando estamos juntos, né? Eu não sou apenas eu, mas sou quando estou junto com os outros. E Caim perdeu essa dimensão, e por isso que é descrito que o caminho de De Caim. Caim é egoísmo, é o cúmulo do É egoísmo. indiferença, pastor, aqui me chama a atenção, é indiferença com o outro, né? Uma total indiferença. E o outro é o irmão dele, Sim, o irmão dele. Eu me lembrei aqui, enquanto o senhor comentava aqui, eu não sei onde está em provérbio, mas diz assim, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. sim. Né? Então, quer dizer, aqui eu digo o seguinte, o desrespeito ao Senhor é o caminho Sim, do não, mal. já abraçar com o Então, inimigo. até ele não mostra, eu não vou dizer nem arrependimento, porque Judas ainda teve remorso. Aqui nem remorso tem, Não, pastor. ele não, talvez assim, esse espírito de arrogância, falar assim, eu tirei aquilo que estava me atrapalhando, quer dizer, ele me atrapalhou, eu não gostei dele, eu achei que era assim, pronto, eu vou lá, entendeu? Pastor, e quando ele diz assim, por acaso eu sou o guardador do meu irmão, na verdade ele tinha, porque se ele era o irmão mais velho, Sim, e o irmão dele talvez fosse menor, mas era irmão mais novo, quer dizer, o irmão mais velho, o seu irmão mais novo, se tá junto dois irmãos, um tem a função de guardador do outro, é a função deles, sim. sim, Essa aham. pergunta dele não cabe também. Cabe a ele cuidar do irmão dele, como caberia o irmão dele cuidar dele se precisasse. Então ele não reconhece nem aquilo que é uma função básica dele. Quer dizer, em vez dele cuidar do irmão dele, ele matou o irmão dele. Matou. É. Uhum. Então, esse é o problema, né, professor? Que é por isso que se fala, né, que seguir o caminho de Caim. Até hoje. É uma linha de conduta, não é um ato isolado, é um caminho, é uma linha de conduta É, que começa com o desrespeito a Deus. Eu vejo aqui, tudo que ele fez aqui, o que mais me choca aqui não é nem ter matado o irmão, mas é a indiferença aham. ao ato. Né? Porque aí dentro do coração dele ele não tinha irmão. Ele já tinha matado dentro de si, Pastor, né? um senhor vilão, esse vilão foi bem escolhido. Hein? Realmente, É, em matéria de vilão, esse Caim aqui, ele é top de linha. Né? Agora, Deus aqui chama a atenção dele no 10. Diz assim: E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Quer dizer, Deus dá uma chamada, falou: Cara, você matou teu irmão. matou. Né? Aham. E aí Deus vai dizer para ele assim, né? No 11. Aí pronuncia a sentença. Veja, Deus não está acusando, porque Deus não tem acusado, ele viu, ele sabe, né? Sim. Não tem. Aham. Né? E aí sim, aí quando Deus pronuncia uma sentença, ele vai se tocar, porque ele não se preocupa com os outros, mas com ele mesmo ele se preocupa. Então Aham. Deus ele vai pronunciar aqui no 17, diz assim para o Caim: E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então Deus pronuncia aqui uma sentença dura para ele. Sim. Aí ele vai se tocar, porque agora é com ele. Porque se você observar, quando houve o primeiro pecado, o que é amaldiçoado é a terra. Agora não, você é amaldiçoado. Então, quer dizer, Deus levou até em conta, olha a graça de Deus, professor. Deus levou até em conta o pecado contra ele. Mas Deus leva muito a sério o nosso pecado contra o outro. Isso. Aqui eu quero até chamar a atenção, porque às vezes a pessoa lê o texto aqui, vai falar que da descendência de Caim teve lá músicos, construtores, mas nós temos que lembrar uma coisa muito importante. A descendência de Caim vai cair lá no dilúvio, e lá no dilúvio eles vão ficar fora. Uhum. Então, quando Deus pronuncia essa sentença, mesmo que você possa ter uma ilusão lendo aqui a genealogia, achar que apareceu alguma coisa boa, essa descendência vai desaparecer com o dilúvio. Então, quando Deus realmente dá uma sentença, essa sentença ela se cumpre. Então, a geração de Caim vai pagar o preço, um preço elevado pela desobediência a Deus. É assim que eu vejo. Né? Mas aqui no 13, pastor, a gente vê que o Caim se toca um pouquinho, mas agora é com ele, não é que ele está com dó do irmão dele. Né? Mas quando Deus pronuncia a sentença, ele vai dizer assim, ó,
no 13, ó. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada? Aqui, pastor, me dá a entender que ele faz assim, sutilmente, ele pede um perdão. Sutilmente. Mas é que ele está preocupado com a sentença, não que ele tenha falado, matei meu irmão, que besteira, não. Ele aqui então, até na minha tradução, professor, o versículo 13 está assim: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Então ele está achando assim que é um castigo muito grande, né? E ele não suportará. E aí então no 14, né? Aí no 14 ele pede uma colher de chá, né? Ele diz assim: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Aí ele diz, ó, e será que todo aquele que me achar me matará? Ele está preocupado agora que vão matar ele. Sim. É o cara que ele é valentão. Para matar o irmão, ele foi valentão. Sim. Agora, quando é com ele, está com medo de morrer aqui. Essa é uma característica do vilão, da maioria. Eles são muito bons para matar os outros, mas quando é com ele, viu o Ramã semana passada? Já virou. Queria acabar com os judeus todos. Na hora que a Esther apontou o dedo, ele já caiu de joelhos já. Então, aqui nós vemos. E um detalhe aqui, professor, que me chama a atenção, no 14 aí, Abraão, ele foi peregrino. E aqui a ideia de Caim, ele é um andarilho. Ou seja, ele não tinha mais direção, ele ia andar para lá e para cá, né? Sem uma direção. Embora o andarilho e o peregrino caminhem, mas o peregrino tem um objetivo. Aqui nós vemos uma vida totalmente sem nenhum objetivo. A vaguear, né? A vaguear, um andarilho, né? O 15. No 15 nós vemos novamente aqui, apesar de tudo, a misericórdia de Deus. Sim. Deus ainda dá uma colher de chá para ele, que o 15 diz assim: o Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferissem qualquer que o achasse. Então nós temos aqui, então, Deus, né, ainda protege ele, né, pastor? Sim, Deus, esse é um sinal da graça. É uma proteção, né? Porque, quem sabe, Deus estaria dando uma oportunidade em vida para ele poder se arrepender. Mas nós não sabemos ao certo se... porque até depois nós vemos que a descendência de Caim já não é mais contada. Alguns colocam que ela terminou no dilúvio. Enfim, né? É uma situação muito triste, né? E aqui no 16, então, né, o que nós vemos aqui é morte, no sentido de separação de Deus, né? Porque o 16 diz assim: e saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Ou seja, ele sai do convívio de Deus para viver numa terra distante. Então eu vejo aqui, sim, pastor, que é o salário do pecado, a morte, separação, no sentido de separação de Deus. Né? Então nós temos aqui em Caim já a antecipação da sua morte física. Quer dizer, essa separação de Deus vai trazer consequências nefastas, não só para ele, mas para toda a sua descendência. Infelizmente, né? Até o senhor colocou, né, que, assim, por título, quem sabe de aprofundarmos um pouquinho, sobre a descendência dele, né? Que construiu isso, fez aquilo e tal. Mas se a gente observar, por exemplo, eles começaram a inventar músicas, vamos usar essa expressão. Isso. Por quê? Para preencher um vazio. E é interessante hoje como o mundo é muito musical. Né? As pessoas tentam preencher vazios com diversos tipos de músicas. Às vezes complementam com algumas substâncias para preencher Sim. melhor. Outra coisa, eles também começaram a forjar armas. Também, isso. Por quê? Porque eles não tinham mais a proteção do Senhor. Então, quando você tem Deus, né, não é só música, você tem louvor. Não é a musicalidade em si, mas o louvor. Forjar armas. E outra coisa, eles formaram uma cidade. Né? Isso mesmo. Por quê? Porque eles queriam engrandecer o próprio nome. Porque aí nós vamos ver questão de cidades na Bíblia. A única cidade que depois Deus vai reconhecer é a Nova Jerusalém. Né? Isso. Agora é importante lembrar também, né, que Deus vai dar Sete, né, que é o nome de um outro filho que ficará no lugar. Porque ela perdeu dois filhos. Sim. Ela perdeu Abel, que o Caim matou, mas perdeu Caim, que também
Foi vaguear. Ele foi vaguear. Então, ela perdeu 2 filhos, na verdade, Sim. mas Deus consola aquela família dando um outro filho que dessa descendência assim vão chegar até Noé, Sim, que é 7, né? com Então, certeza. Deus, na verdade, ele também atua no sentido de corrigir, né? Sim. E a correção que ele faz aqui é dando um outro filho que vai dar uma descendência que vai chegar até Noé. Certo. Né? E o que chama a atenção, professor, que quando fala de Sete, né, esse filho que nasceu do casal depois, usa-se a expressão, né, no capítulo 4, aí o último versículo do capítulo 4 de Gênesis, depois que nasceu, né, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, a expressão invocar, ela na etimologia mais arcaica da palavra, tem o sentido de trazer para dentro. Ou seja, eles começaram a trazer o Senhor novamente para dentro das suas vidas. Amém, amém. Pastor, já caminhando para o encerramento, eu vejo em Caim, o nosso vilão de hoje, Sim, um perigo para nós. Todas as vezes que nós nos aproximarmos de Deus sem o devido temor, sem o devido cuidado, não levando a Ele aquilo que é o melhor, fazendo uma religião de aparências, sim, né? Nós estamos agindo como um vilão, agindo como Caim, estamos no caminho de Caim. Então, que sigamos o exemplo, né? a sua o seu oposto, que é o seu irmão Abel, sim. que é referido por Jesus Cristo lá em Mateus e Lucas como profeta. Né? Então, Abel não fala, ele não fala através de ele não tem um discurso. Abel não diz uma única palavra aqui, mas ele fala através da sua vida. E lá na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, ele vai ser lembrado. Então, daquela linhagem dos profetas que foram mortos, chegando até João Batista, que eu entendo que é o último profeta desta linhagem que vai ser assassinado. O primeiro deles, como o próprio Jesus diz, né, é Abel. Então, Abel fala, não que ele tenha tido um discurso, talvez fosse um cara quietão, apagadão, como a gente diz hoje, mas ele tinha uma vida santa, uma vida de exemplo. Né? E em Caim, que é do maligno, aquilo, quer dizer, em vez do Caim falar, poxa, eu vou ser igual ao meu irmão, né? Vamos, quer dizer, como nós somos hoje imitadores de Cristo, que ele fosse na época imitador de Abel. Mas, muito pelo contrário, ele deixa que a inveja, o ciúme acabe tomando conta. Né? Acabe tomando conta. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente acaba percebendo aqui que a maioria dos nossos vilões são pessoas muito religiosas. Sim. E Caim era um indivíduo religioso, no sentido de fazer um altar, levar ao altar os frutos da terra. Certo. Mas não havia o quê? Havia uma vida compatível com aquilo. Então, quando nós nos descuidamos e passamos a ter uma religião de aparências, a gente acaba... E veja que quando você pega lá os fariseus levando Jesus à morte, é um comportamento muito semelhante ao comportamento de Caim. Porque quando eles verem a ressurreição de Lázaro, que nós vimos algumas semanas passadas, eles deveriam falar, poxa, esse é o Cristo, porque só uma pessoa vinda de Deus se pode fazer isso. Mas como é que eles reagem? Vamos matar o homem. Então, esse comportamento de Caim, esse caminho de Caim, que a gente vê lá em Gênesis, ele vai aparecer lá no julgamento de Jesus. É a mesma linha. A única diferença é que enquanto Caim mata o seu irmão talvez de uma forma escandalosa, já o homem vai aprimorando a sua maldade e vai fazendo as coisas de uma maneira mais sutil, de uma maneira até legal, porque a morte de Jesus na cruz, ela é algo feito dentro da lei com todo o cuidado. Né? Temos aqui o sangue de Abel derramado. Né? Até Deus vai falar que esse é um sangue que clama por justiça. Mas a gente tem que lembrar também que o sangue derramado por Jesus é mais importante que o de Abel. Enquanto que o sangue de Abel clama por justiça, o sangue de Jesus, ele clama junto ao Pai pelo perdão dos nossos pecados. Com certeza. Né? E finalizando, né, professor, nós vemos aqui os 2 tipos de ofertas. O grande problema, muitas vezes, que acontece é nós tentarmos rotinizar. Então Deus gosta, né, digamos, das primícias do rebanho e tal. E o povo continuou fazendo isso, né, no decorrer dos séculos, né? Tanto é que aí o Senhor chega através dos profetas e diz assim, misericórdia quero, e não sacrifício. Eu não tenho prazer nesses tipos de sacrifícios. Eu tenho prazer num coração totalmente entregue a mim.
Né? Então, que a gente possa aprender isso. Né? Antes de trazermos as nossas ofertas, estarmos diante do altar, fazer essa pergunta: como está o nosso coração diante de Deus? Deus vê tudo, além das aparências. Nosso coração. Amém? Amém.